E aí, hoje eu queria falar sobre uma droga que tem sido a porta de entrada principal para todas as outras drogas. E eu não estou falando da maconha, nem da cocaína, não, nem do lança-perfume. Essa droga chama desestrutura familiar. Famílias disfuncionais são responsáveis pelo aumento significativo e cada vez maior de jovens e adolescentes no mundo das drogas. E eu não estou falando de famílias disfuncionais vulneráveis. Eu falo de famílias disfuncionais de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as crenças e religiões. O grande problema é que as famílias elas começam a se desestruturarem por conta de um individualismo que a gente vive, né? O mundo moderno ele trouxe esse individualismo e esse individualismo ele fica cada vez maior. As pessoas querem sonhar e alcançar tudo e não abrir mão de nada. E, na verdade, elas não conseguem se realizar. Já visto que o maior índice de suicídios, eles acontecem em países de primeiro mundo, com taxas de PIB alta. Em São Paulo, por exemplo, as regiões mais nobres são as regiões onde acontecem mais suicídios. Porque as pessoas ficam tentando se encontrar. E ficam olhando para o outro. Sabe, eu no meu atendimento psicanalítico, o que mais eu vejo são essas frustrações. Pessoas, às vezes, que são profissionais excelentes, mas que carregam dramas assim de não conseguir terem relações familiares estáveis ou conseguem viver assim uma maternidade, uma paternidade estável, mas ficam olhando para amigos que hoje tem sucesso profissional. E o problema, inclusive, é esse, né? A percepção de sucesso ou não é uma coisa muito pessoal. É um negócio que eu olho, que eu vejo na rede social e que eu falo, caramba, o cara tá melhor que eu. É incrível. Mas tanto na sala de aconselhamento pastoral quanto no divã, as pessoas elas estão sempre tentando se referenciar a vida delas a partir de outros. Sabe? Esse é um problema muito sério. E a gente vive situações onde não tem estabelecido exatamente as relações marido e mulher, pai e filho, sabe? Pai e mãe, homens frouxos, né? A gente vive uma era de homens frouxos e podem até me chamar de machista. É essa falta de identidade. Eu não estou falando sobre machismo ou feminismo, mas estou falando sobre essa falta de identidade. Quando a gente olha para a Bíblia, e se a gente tem a Bíblia como base, eu uso muito a Bíblia como um livro comportamental, não é só um livro religioso. A gente vê uma estrutura bem construída no Éden, onde existia ali duas pessoas heterogêneas. É um poema que narra a criação do universo e a formatação do ser humano a partir do heterogêneo, né? Duas pessoas heterogêneas e que se completam formando algo muito maior, que é a civilização. E nesse aspecto, homem e mulher têm uma identidade muito clara. Um tem a responsabilidade de cuidar, de guardar, de carregar a cultura. E o outro tem a responsabilidade de treinar a próxima geração, de preparar. O grande problema está aí. Bons pais, como diz o pastor José Gonçalves, não são aqueles que criam bons filhos, mas são aqueles que treinam bons pais. E a nossa dificuldade está em treinar bons pais. Então nós vamos criando ambientes muito hostis, com uma pressão, ouvindo muitas vozes. Quando casa, quando tem filho, a gente acaba, na verdade, fazendo com que os nossos filhos eles não consigam passar de forma tranquila pelos estágios do desenvolvimento psicossocial. E isso traz um problema muito sério na adolescência, onde existem crises de identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou ser a partir de alguém. Eu tenho que achar um espaço dentro do grupo. As pessoas elas usam drogas porque a primeira vez por causa da pressão social. E o problema é que a tolerância é que fazem elas serem drogadictas. A droga, ela funciona. A primeira vez que eu uso a droga, que eu ingiro a droga, eu tenho um boom de hormônios, né? E isso, dependendo de como está meu ambiente emocional, pode ser entendido pelo meu cérebro como um remédio, uma solução. O problema é que esse boom só acontece uma vez. Depois o indivíduo passa a vida inteira atrás do barato perfeito, vendo crises e crises de abstinência, sempre buscando a cura. Sabe, e mesmo aqueles que não chegam... cara, tudo que é substância química é uma droga, mesmo as controladas.
Porque a gente acaba precisando disso para poder ter paz, para poder viver. E a Bíblia nos fala, Jesus ele fala, olha, tomai sobre vós meu jugo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O problema é que a gente vive buscando coisas que a gente não precisa, sabe? A gente se projeta os nossos fracassos, os nossos traumas. Porque percebe que quando eu estou sempre correndo atrás de um sucesso em todas as áreas, em algum momento eu acho que eu não tenho sucesso ali, é ali que eu vou projetar peso, eu vou projetar carga, eu vou projetar pressão social no meu filho e eu vou criar vícios. Esses vícios podem ser em drogas, mas podem ser também vícios emocionais, dependência emocional, transtornos emocionais, pessoas frágeis, vulneráveis, que vão criar uma geração de pessoas frágeis e vulneráveis, que vão se submeter a domínio de outros, invariavelmente. Relacionamentos tóxicos. A Bíblia ela fala que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós não podemos ficar mais debaixo de domínio, de escravidão. O problema é que a gente se torna escravo daquilo que a gente quer possuir. A gente trabalha igual um louco, com o suor do nosso rosto, a gente colhe o fruto, a gente conquista e aí a gente precisa trabalhar para manter aquilo. E para ter mais, e ter mais, e ter mais. E aí a vida fica insuportável. E no meio do caminho a gente não consegue ter qualidade de vida. A gente está sempre na pressão, então a gente vai transferindo essa pressão para os nossos filhos. De todas as formas. E o que acontece é que nós vamos criando, as nossas neuroses são transferidas para os nossos filhos. E nós vamos criando uma geração cada vez maior de neuróticos. Mas o que eu preciso fazer? Rever os princípios. Se o teu trabalho te afasta do seu filho, você está com um grande problema. Reduz aí, mexe em alguma coisa, reduz seu orçamento e vá trabalhar num lugar que não te impeça de ser pai dos seus filhos. Se você ainda não tem filho e quer viver esse sucesso profissional, seja um bom profissional. Saca? É sobre isso. A gente precisa aprender a viver e não viver de verdade, sabe? Não viver para mostrar para os outros. Saca? Cuidado. Porque a sua estrutura familiar pode ser a porta de entrada para o fracasso emocional do seu filho. E a substância química, ela é só uma das consequências de um caráter e uma identidade desestruturada.